O debate sobre a criminalização do aborto no Senado teve encenação e ausência de especialistas contrários ao PL apresentado na Câmara. Os detalhes com Marília Ribeiro. O Senado Federal discutiu sobre a sistolia fetal, que é o procedimento feito em casos de aborto previsto em lei, quando houver probabilidade de vida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. O autor do requerimento do debate é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e foi assinado também pelos senadores Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro e Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. No início da sessão, defensores da vida em qualquer fase fizeram encenações e simulações de abortos com fetos de plástico. Uma atriz fez uma encenação falando sob o ponto de vista de um feto. O presidente do Senado Federal afirmou a aliados um certo incômodo e que não teria gostado que não houve a participação de especialistas contrários ao projeto. Segundo Girão, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi convidada, mas não compareceu ao debate. Chamamos a ministra da Saúde desde o dia 11 de junho e ela respondeu dizendo que não vinha. Nós insistimos para enviar um representante. Aqui é uma casa legislativa que precisa ter respeito, né? As instituições precisam respeitar, os poderes precisam ser respeitados, mas ela não demonstrou respeito em enviar nem sequer um técnico para debater o assunto. Na Câmara dos Deputados, onde o projeto transita, o setor responsável pela comunicação interativa da Casa registrou um interesse atípico pelo projeto de lei que equipara ao homicídio o aborto de gestação acima de 22 semanas. A proposta atingiu mais de 6,1 milhões de visualizações em 5 dias. As deputadas do PSOL, Sâmia Bonfim e Fernanda Melchiona, protocolaram um pedido ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele devolva o projeto. Segundo as parlamentares, a proposta é inconstitucional. Em reação ao projeto, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aprovou um parecer que reprova o texto que está tramitando na Câmara e o qualifica como cruel, grosseiro e inconstitucional. O presidente da OAB, Beto Simonetti, afirmou que não é apenas uma opinião da Ordem dos Advogados do Brasil, mas a posição da OAB. É uma posição da Ordem dos Advogados do Brasil forte, firme, serena e responsável. E a partir dele nós continuaremos lutando no Congresso Nacional, através de diálogo e bancando e patrocinando a nossa posição. O documento com avaliação sobre o projeto tem 41 páginas e foi produzido por uma comissão formada por especialistas na OAB e traz dados, pesquisas e análises técnicas. A Ordem dos Advogados sugere, caso o texto avance no Congresso Nacional, que o tema seja submetido ao Supremo Tribunal Federal por meio de ação de controle de constitucionalidade. 7h49, Zé Maria Trindade. Como era de se esperar, esse é um assunto que não pela primeira vez conflagra a sociedade, com manifestações contra e a favor, manifestação de igrejas, de sindicatos, de OAB, da sociedade civil, eventos no Congresso Nacional como aquele promovido pelo senador Girão, que a gente mostrou agora há pouquinho. Esse tema está sendo tratado pelo Congresso Nacional com a maturidade necessária que requer a gravidade do assunto, Zé Maria? Este é um assunto sempre muito polêmico. Tanto é assim que o Congresso nunca legislou sobre esse assunto, sobre o aborto chamado aborto legal. Todas as mudanças que aconteceram vieram através do Judiciário. Foi o Supremo Tribunal Federal que determinou a possibilidade do aborto do anencéfalo e também no caso de estupro, uma regulamentação do Ministério da Saúde. Na época, o ministro era José Serra, que foi chamado pelo Brasil inteiro de Herodes, ou seja, o exterminador de criancinhas. Para se ter uma ideia, esse caso do chamado aborto legal por estupro. O Supremo definiu sobre perigo para a mãe e no anencéfalo, né? Mas o Congresso não se pronunciou. Eu acredito que o Congresso Nacional, quando decide não decidir, é um posicionamento. Nós queremos que fique assim. No governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro,
eu falei muito sobre isso com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que não ia mexer na legislação. E também com a então ministra Damares Alves, hoje senadora. E ela me respondeu por 3 vezes: eu não vou propor nenhuma mudança neste setor. Para a honestidade intelectual, a ideia dela, pessoal, de Damares, era de evitar, não aceitar os chamados abortos legais. Mas ela entendia de que o que estava lá era a possibilidade política do momento que o governo não mexeria nesse vespeiro. Veja bem, o senador Eduardo Girão é um militante contra o aborto, qualquer tipo de aborto. Quem vai no gabinete dele recebe um kit de presente e um bonequinho de plástico que é um feto de 12 semanas. E houve, inclusive, a tentativa dele entregar ao ministro Silvio Pereira, de Direitos Humanos, e o ministro rejeitou ali a possibilidade de aceitar. Então, este é sempre um assunto muito polêmico, sim.